No vídeo de hoje você vai aprender muitos dos segredos para desenhar o olho no mangá. Tá? É um vídeo um pouquinho mais longo? Sim. Porém eu vou ensinar detalhadamente como você melhorar o desenho dos olhos no mangá. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai desenhar os olhos no mangá mas muito melhor. Então assista até o final. E não esquece, se é novo no canal, já dá aquela curtida marota e se inscreve para ajudar aqui o professor. Beleza? Meus queridos, vamos desenhar? Bom pessoal, então no vídeo de hoje você vai aprender como desenhar os olhos no mangá, tá? Antes da gente já começar a rabiscar, fazer qualquer tipo de coisa, a gente precisa primeiro aprender um pouco sobre a estrutura do olho, tá? Então eu fiz aqui um olho à parte aqui numa folha, o olho até do meu personagem, tá? Que é esse personagem que está aí na imagem de perfil do YouTube. Então a gente vai entender quais são os elementos que compõem o olho, tá? Para depois a gente conseguir desenhar. Porque senão o que acontece? Se a gente não entende isso, fica muito mais difícil para a gente conseguir fazer, entendeu? Quando a gente entende isso, é mais fácil para fazer o desenho do olho. Então vamos lá. A gente tem toda aqui a estrutura do olho. Quais são os componentes que constroem o nosso olho? A gente tem aqui na parte de dentro, nós temos o mais importante aqui, muito importante, né, no mangá, o brilho, tá? Um brilho. Aí tem alguns mangakas que fazem um brilho em cima e outro embaixo. Outros que não utilizam uma oval para fazer o brilho, utilizam como fosse pontas de triângulo. Aí depende muito do estilo que você que você gosta, que você está se baseando, ok? Então a gente tem aqui o brilho. Ao lado do brilho nós temos o que? A pupila, tá vendo? A pupila, que ela pode ser, que nem no meu caso, que ela é bem grande, tá vendo? Ou pode ser menorzinha, que nem alguns personagens, depois que a gente vai olhar aqui, que utilizam só um círculo bem pequeno aqui no meio, né, do personagem. Outros animes, por exemplo, One Piece, Dragon Ball, utilizam apenas pupila, não utilizam mais nada que compõe o olho, apenas a pupila, né? E nós temos aqui a íris, que é a junção de tudo isso, que nem eu falei, One Piece, Dragon Ball, tem até outros exemplos, mas esses são os mais fáceis, o que vem na minha cabeça. Que a íris dele é como se fosse apenas a pupila, sabe, do personagem. Uma cena ou outra que vai aparecer um brilhinho assim, entendeu? Mas na grande maioria das vezes só tem a íris já com a pupila preenchendo tudo, porque o olho é todo preto. Ok? Então, na íris nós temos a pupila e o brilho. Depois nós temos aqui mais um elemento na parte interna do olho, que é a esclerótica, essa parte branquinha aqui do olho, que na verdade nem sempre está branca, né? Na maioria das vezes ela é um pouco avermelhada, bastante acinzentada por causa da sombra. Mas vamos dizer que é a parte branca do olho. Aqui que é todo esse pedaço aqui, ó, é chamado esclerótica, ok? Aí nós temos aqui a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então a pálpebra superior ela vai aparecer aqui como apenas uma linha, tá vendo? Curvada. E embaixo aí vai depender muito do seu estilo. Alguns mangakas nem colocam a pálpebra inferior, tá? Alguns nem colocam. É muito questão de estilo, mas é importante você saber que ela existe e que ela tá aqui, tá? Aí nós temos aqui que formam praticamente o formato do olho, né? Que deixa o formato do olho são os cílios, tá vendo aqui? Então, por exemplo, aqui é meu personagem masculino. O personagem masculino a gente não faz aqueles cílios igual a gente faz assim, a curvadinha assim. Não, a gente só engrossa a linha, tá? Nos cílios. A gente engrossa a linha, principalmente a linha superior do olho e um pouco na lateral. A parte de baixo, não muito. A não ser que você queira que o personagem seja mais malvado. Aí tudo bem. Mas no geral, não, tá? E para finalizar aqui os componentes do nosso olho, nós temos as sobrancelhas, que são extremamente importantes. Então tudo isso daqui que compõe um olho. Você entendendo esse conceito, fica muito mais fácil para começar a desenhar o seu, construir o seu. Não ficar apenas escravo de cópia, entendeu? Então a gente entendendo isso, vamos ver algumas referências.
Vamos ver algumas referências que eu coloquei aqui, ó. Então, deste lado aqui são os olhos de algum dos meus personagens, tá vendo? Todos esses daqui, ó, do meu personagem principal, aí vai descendo aqui, são os olhos de algum dos meus personagens. Aqui eu tenho alguns olhos do Naruto, aqui o próprio Naruto, tá vendo? Aqui esses dois olhos são do Naruto. Aqui do lado tem a estrutura de como desenhar, depois a gente vai fazer isso com calma. Então eu tenho aqui o olho do Naruto, tá vendo? Que percebam as características. O importante da referência é a gente estudar as características. Aqui no Naruto, nos dois modos, ele coloca apenas um brilho pequeno, que seria um círculo. E aqui no modo normal, ele coloca um círculo para fazer o que? A nossa pupila. Aí aqui tá vendo a diferença que tá o formato da pupila? Olha como que a pupila é bem diferente aqui. Aí nós temos o olho do Sasuke com o Sharingan. Ó, tá vendo? Olha as características. Então são bem parecidos os olhos, ele mantém a mesma característica. Aqui também a gente tem o Rinnegan. Aí olha isso daqui, o olho do Rock Lee. É totalmente diferente. De repente ele quis fazer algo totalmente diferente. Falar, posso fazer isso? Claro que pode. Ele colocou como a pupila, a íris aqui fosse uma pupila bem grande. E só colocou o formato do olho como um círculo, nada mais do que isso. Entendeu? Aqui no Dragon Ball, ó, no Dragon Ball, o olho comum do Goku, aí vem Super Saiyajin, ó o normal como ele tá, ele é bem curvado, parecendo até uma letra C. Aí depois no Super Saiyajin ele já muda totalmente, e Super Saiyajin 3 então, ó, muda mais ainda. Aí o olho do Freeza é um triângulo, tá vendo? É nada mais do que um triângulo. O olho dos personagens femininos são todos iguais, todos são com esse formato aqui, como se fosse uma oval cortada no meio, tá? E o único feminino que é diferente é de quem dá número 18, que é esse daqui, que também é um formato bem triangular, tá vendo? Parecido com o do Freeza, ó. Parecido com o do Freeza, tá vendo? São olhos bem parecidos. Então, a importância das referências. Aí vamos pegar umas referências de animes mais atuais. Aqui nós temos o olho do Saitama, ó. O olho do Saitama, ele com aquela cara de zoeiro e com o olhar sério. Olha a diferença, né? Bem diferente um do outro. Aqui é um triângulo invertido, aqui não, já é parecido mais com um losango. Na verdade, o losango é usado quase que na maioria dos olhos para a gente desenhar. Boku no Hero, academia. O olho do Midoriya nada mais é do que um C. É uma letra C, tá vendo? Nada mais é do que uma letra C. Você faz algumas pequenas alterações no C aqui, por exemplo. E quando ele está mais com raiva, a sobrancelha vai descer e consequentemente vai cortar o C, tá? Aqui o do Dabi também, ó, tá vendo? Parece um losango. E ele utiliza aqui complementos para dar maior ênfase ao olhar dele mais maligno. Aqui é o olhar da sapinha Natsu. Então, tá vendo? Olha a diferença. Ele é um olho bem aberto. O Boku no Hero é um mangá mais cartunesco, então por isso que os olhos são... Tem muitos olhos que são assim. Ô, lapiseira, quero apontar não, filho. Continuando aqui os estudos, tá? A gente está estudando. Esse vídeo é um pouquinho mais longo porque são estudos. Não é só chegar, vamos desenhar, não. Você tem que entender conceitos, referências, para depois começar a desenhar. Esse daqui é do anime que está fazendo até um bom sucesso, né, atualmente, Jujutsu no Kaisen. Aí você percebe que para não deixar o olho do personagem normal, ele coloca um complemento aqui de um outro olho surgindo embaixo dele. Isso seria possível? Claro que não. Porém, como no mangá a gente pode criar qualquer coisa, ficou assim, e ficou um resultado bem bacana, que chama muito atenção, né? Chama bastante atenção. Muita gente que olha o personagem lá, que agora esqueci o nome do personagem principal lá, quando ele fica possuído lá. Aí todo mundo quer desenhar ele aqui assim, todo mundo, porque ficou legal, e fora as tatuagens que aparecem, né? Aí aqui é daquela personagem feminina lá, do martelinho, que eu também esqueci o nome. E esse daqui é do Gojo, né? Que é todo mundo gosta dele, que não sei o que, blá. Aqui vocês percebam, mesmo ele sendo um personagem masculino, o criador colocou bastante cílios nele, porque para dar uma maior ênfase, né, no olhar. Aí você consegue muita ênfase, tá vendo? Muita ênfase no olhar dele.
Agora aqui nós temos 3 exemplos de Demon Slayer. Então aqui o Demon Slayer, ele principalmente este aqui do Tanjiro é bem diferente, porque ele não deixa um círculo, ele vai deixando o círculo ele mais como se fosse um polígono, sabe? Ele vai deixando linhas retas, faz o círculo e depois vai deixando com linhas retas. E a construção é bem diferente, tanto é que se você for pegar de todos os olhos, esse é o mais difícil de fazer. Diferente já ele pega, e o brilho ele coloca bem no meio, onde seria a nossa pupila, ele coloca o brilho. Olha que diferença, ele coloca o brilho, não coloca a pupila. Em vez de ter pupila, colocou o brilho, tá? Aí diferente já da Nezuko, ele é um olho muito simples de desenhar, muito simples mesmo. E coloca a pupila não um círculo certinho, ele coloca ela meio riscadinha. Aí aqui embaixo nós temos o Tomioka, que nem pupila tem, é apenas cor, não tem pupila nenhuma, tá? Aí aqui nós temos One Piece, né? E nós temos o Luffy, o Zoro e a Nami. Então são parecidos. Aqui também o One Piece é um estilo mais cartunesco, ou seja, um desenho mais simples. O Luffy é um círculo, só que ele vai e não completa o círculo, tá vendo? Não completa, como se as laterais estivessem um pouquinho apagadas. E a íris aqui já é junto com a pupila, entendeu? Da maioria dos personagens, masculinos principalmente, que nem o Zoro aqui, ó. Vou mostrar que ele sempre tá nervoso, ele deixa a sobrancelha bem arqueada. E só a pupila e a íris é a mesma coisa. Diferente agora aqui da Nami. A gente olha aqui o da Nami, que ela tem toda aquela estrutura, o brilho, tem a pupila, tem aqui ó, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, tem os cílios, tem a sobrancelha, entendeu? Aqui é um olho completo, diferente dos outros. E pra gente fechar, a gente tem aqui um exemplo dos Cavaleiros Zodíacos, que é um olho bem característico, né? Tanto é que fez vender muito os Cavaleiros Zodíacos foram os olhos, ok? Então a gente olha o que? Aqui o brilho, ele usa um brilho como se fosse um triângulo, ó, 2 de triângulo e um círculo. Ele usa bastante brilho, isso chama muita atenção. Geralmente quando você coloca muito brilho, você chama bastante atenção. E para os personagens femininos que usavam máscara, ele deixava só a estrutura. Tá vendo aqui? Só tem a estrutura do olho, porque ela tá de máscara, então deixou só a estrutura. Ok? Então a gente vê alguns exemplos, claro, existem milhares de outros. Esse tipo aqui de exercício é o que eu quero que você faça. Você pegar animes assim, ou mangás que você goste, fica olhando lá os olhos como referência para você treinar, para você conseguir aprender. E você enche lá, que nem eu enchi aqui 2 folhas é pouco, você enche 5, 10, 15, 20 folhas para você treinando. Aí consequentemente você vai melhorando. Que nem no meu caso, que eu já tenho os meus olhos criados, né? Mas como você não tem, você copia primeiro, né, as referências, copia, e depois você vai começar a criar os seus. Pensa num olho do seu personagem a partir de todas as referências que você teve, toda essa biblioteca de estudos que você teve. Aí depois você começa a pegar uma folha só para tentar criar os olhos seus. Aí a gente faz o processo é assim: primeiro faz um olho, depois a gente faz os 2 juntos. Ok? Falamos aqui bastante, estudamos bastante, agora vamos para mão na massa. Como que é a forma mais fácil para a gente desenhar um olho, tá? Muita gente já começa a desenhar direto. É errado? Claro que não. Se ela já tem experiência, ela já desenha direto. Existem algumas técnicas, né? A primeira técnica, que é uma das mais conhecidas, é você desenhar um retângulo. Entendeu? Você desenha um retângulo, não um quadrado, um retângulo. E dentro desse retângulo você vai desenhar o olho. Dentro desse retângulo você vem e desenha o olho. Você vem, desenhou aqui a parte superior, a pálpebra superior. E aqui no caso eu coloquei inferior. Aí lembra, em cima a linha ela fica mais grossa do que embaixo, tá? Então na pálpebra superior é mais grossa, porque aqui tem os cílios. Se fosse um personagem feminino já puxaria os cílios, por exemplo. E aqui dentro eu posso fazer um círculo, posso fazer um oval. Aí vai depender muito de estilo, né? Questão de estilo. Fez,
Aí eu vou colocar o brilho. Coloquei o brilho, depois o que? Põe a pupila. Aí, que nem eu falei, é tudo questão de estilo. Qual estilo você gosta mais? Por isso que é bom você fazer o estudo das referências. Desenho aqui, aí a gente tem toda a base do olho. Aí daqui para baixo, ó, é a cor dele. Ok, ó, daqui tudo aqui para baixo vem a cor dele. Agora o segredo para desenhar a sobrancelha, né? Na grande maioria dos casos a gente faz como? Puxa uma diagonal aqui e puxa uma diagonal aqui, para a gente vir e fazer a curva. Depois eu venho e faço aqui a minha sobrancelha. Aí existem vários estilos, né? Você pode colocar só uma linha, pode fazer que nem eu tô fazendo aqui, um pouco mais grossa, só para aparecer bem no vídeo, entendeu? Mas aí existe questão de estilo. O importante é você pegar esse daqui, ó, uma diagonal aqui e outra aqui, ó, tá vendo? Uma diagonal em cada ponta, para você ter essa referência. Depois a gente vem e coloca aqui a curva da pálpebra superior. Ó. Tá? É bacana colocar isso daqui que você enriquece mais o desenho. Tá? Então aqui é o primeiro exemplo que tem. O segundo exemplo, que é bem comum, é qual? O losango. Ó. Eu tô fazendo aqui mais forte, mas o ideal é você fazer sempre essas estruturas bem de levinho, tá? Faz bem levinho. Então eu tô aqui, ó. Aí a partir daqui eu só vou moldando, ó. Eu vou moldando para fazer o formato do olho. Aí você vai moldando o formato do olho para que você tá pegando referência ou que você tá até criando. Esse tipo de olho aqui, ele lembra mais um olho realista, né? Lembra mais. Então fez o losango, aí você molda um pouquinho o losango, entendeu? Aí aqui dentro você vem e faz um meio círculo ou pode fazer uma oval, depende muito do que você quer. Aí vamos fazer outro estilo. Em vez de eu fazer a pupila grande aqui assim, eu faço uma pupila menor, mais ou menos no centro, ó. Mais ou menos no centro, e coloco o brilho como se fosse do lado. Aí aqui vai estar a cor. Aí ó, até uma dica de pintura. Em cima vai ser mais escuro, embaixo mais claro. Aqui em parte de cima mais escuro, embaixo mais claro. Aí lembra, diagonal aqui e diagonal aqui, ó. Fala, não, quero um olho, uma sobrancelha mais perto do meu olho. Aí eu faço uma linha menor. Ó, por exemplo, aqui é uma sobrancelha mais fina com a linha menor. Aí eu venho e faço a pálpebra superior, ó. Tá vendo aqui? Venho e faço a pálpebra superior. Esse é um bem comum. Agora, outros estilos que a gente pode fazer é a partir de letras, formas geométricas sem ser o losango, o triângulo pode ser, oval. Aí, por exemplo, com letras que a comum é o C, né? Você faz utilizando uma letra C. Fez a letra C, faz uma oval, põe um brilho lá, põe a pupila, colocou a pupila. Ó, outra dica, ó, em volta do brilho você pode dar uma escurecida para ele dar maior destaque, tá? Ele fica com um destaque maior. Depois você escurece em cima e vai clareando embaixo. Aí ficou aqui, ó, um C, aquele esquema, diagonal. Aí fala, como que eu vou fazer aqui uma diagonal se não tenho a pontinha aqui para servir como referência? Você tenta vir mais ou menos na mesma altura e desce um pouco, ó. Vem mais ou menos na mesma altura e desce um pouquinho e puxa a diagonal. Aí você tem aqui o espaço para fazer a sobrancelha e depois faz a pálpebra superior. Ok? Então existem vários estilos, várias formas de fazer. Eu vou colocar só 3 aqui. Beleza? Então agora a gente fez vários, vamos dizer que você fez aí vários e vários exemplos de olhos, né? Copiou vários, preencheu várias folhas. Agora, professor, para fazer os dois a gente utiliza isso daqui, ó. Só que em vez de utilizar um só, a gente vai utilizar uma forma maior. Aí aqui vem um segredo.
a gente vai fazer um retângulo maior. E esse retângulo a gente vai tentar dividir ele em 3, ok? Existem várias formas, né? Mas vamos dizer as mais comuns. Você pode dividir em 3 iguais ou 2 maiores, que nem um olho aqui e outro aqui, e a no meio um pouquinho menor. Tá? Então depende, se você quer um estilo mais realista, você faz os 3 iguais. Se não, você faz um maior, menor, maior. Então vamos ver uma medida qualquer aqui, vamos ver como que vai bater. Fiz aqui, lembra como que eu meço com a lapiseira? Se eu for usar essa medida aqui, olha como vai ficar grande aqui e o outro vai ficar pequeno, não pode. Então se eu for usar aqui, vamos inverter, ele vai vir aqui, ó. Ó, como se fosse uma distância bem pequena. Tá vendo? Ó, como se fosse uma distância pequena. Aí você vem aqui dentro e faz o desenho do seu olho. Aí fez um, aí você escolhe ou esse, fez um olho. Aí aqui, ó, onde que ele terminou, eu vou vir e puxar uma linha bem de leve, ó. Vou forçar um pouquinho só para vocês verem. Ele terminou aqui, eu fiz uma linha bem de leve para eu conseguir pelo menos iniciar o outro lado no mesmo lugar. Eles precisam ficar exatamente iguais? Não, nenhum fica, né? Nenhum fica, só se eles estiverem fazendo no computador, pega, copia, né, e espelha. Aí fica igual, mas ainda assim ele fica meio estranho, né? O personagem com 2 olhos exatamente iguais fica meio estranho. Então fez aqui, ó, a parte com os cílios, a parte superior que vem os cílios mais grossa. Depois a lateral. Aí você vem, coloca aqui, geralmente eu gosto de colocar essa linha aqui, tem, aí é particular, né, se coloca ou não, eu gosto de colocar uma linha aqui, outra aqui e vem a pálpebra inferior. Depois aqui dentro vem e desenha a nossa íris, lembra? Desenhe uma, aí aquele esquema, eu venho aqui, ó, e tento repassar pro outro lado, tá? Claro, aí você vai fazer com calma, eu tô fazendo aqui um pouquinho mais rápido, para o vídeo também já não ficar tão gigantesco, que já tá, né? Fiz, aí eu venho, depende do olho que você criou, e só replica, ó. Se o brilho tá desse lado, o do outro olho tem que ser do mesmo lado, ele não pode ser ao contrário, porque senão vai parecer o personagem tá vesgo, tá? Vem aqui, mais ou menos o mesmo tamanho, ó, vem aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Pintou aqui, aí você vai, pinta a pupila, né? Depois você vem, reforça um pouquinho aqui embaixo e pinta na cor que você achar mais interessante. E depois, lembra, diagonal, 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 diagonal. Puxou a sobrancelha. Fez a sobrancelha do seu personagem aqui. Depois só pálpebra superior. Ok? Então essa é a forma uma das formas de se fazer. Existe uma outra técnica que o pessoal chama de máscara. Como se você sabe aqueles super-heróis que tem uma máscara. Então você vai tipo tentar desenhar uma máscara sem os olhos. Ó. Tá vendo? Você vai tentar desenhar uma máscara sem os olhos. Ó. Sem os olhos. E aqui dentro você vai tentar vai tentar desenhar o olho. Aqui dentro, sem as linhas, sem nada. Aí você vai fazer um, depois faz o outro. É um pouquinho mais difícil? Sim, é um pouquinho mais difícil. Porém, fica muito é melhor para você não ficar tão preso a essas linhas. Por exemplo, aqui, ó. Faz um. E depois faz o outro. Por exemplo, aqui só rapidinho, só para vocês terem uma noção. Então, faz uma máscara igual da Tartaruga Ninja, sabe? Faz a máscara e desenha um, depois o outro. Essa técnica tem muita gente que utiliza, tá? Então, estou passando aqui para que vocês saibam, ok? E aqui, para a gente dar uma finalizada, eu trouxe esse que eu estou pintando até no Instagram, que é um exercício ótimo, sabe? Um exercício ótimo para os olhos. Você pegar só os olhos do personagem, que nem eu fiz aqui, dividir a folha, né? Dividir aqui metade de uma folha em 4 partes, e
desenhar só os olhos do personagem. Que nem aqui no caso Killer Bee, que tá com óculos. É bom também você tentar fazer. Se você chegou até o final aqui da aula, me diz aí o que você achou dela, dá a sua opinião, se gostou ou não. E se não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida marota. E agora a gente vai começar a voltar até as nossas aulas frequentemente, ok? Então, um beijo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!